Olá pessoal, hoje é domingo, dia 16 de abril. Domingo! O domingo é um dia especial porque é um dia de encontro entre famílias, entre amigos. É um dia também de alegria da gente conversar com as pessoas, dialogar, né? É muito importante, isso é o fundamental. Que o domingo não seja triste para muitas pessoas, né? Quando eu falo triste assim, porque desencontros às vezes acontecem, desentendimentos, né? Acabam acontecendo e isso é muito ruim. Nós precisamos cada vez mais trazer a alegria, o amor, a descontração. Nada dessa coisa de ranzinza, né? De, às vezes, um sentido assim de vingança, né? De você dar o troco, né? Aproveitar o dia de hoje que vai se encontrar, né, com mais pessoas, com amigos. Aí aquela pessoa que de repente você está querendo dar o troco para ela, né? Quando eu falo dar o troco, tem vários sentidos desse troco. Mas o que eu quero dizer é sempre achando um motivo para o desentendimento e não o entendimento. Vamos pensar um pouco mais, né, sobre isso, né? Eu estou aqui, ó, com chimarrão, né? Eu tomo chimarrão já tem muito tempo, né? É um hábito saudável, né, trazido aí pela cultura gaúcha. Penso que uma das melhores coisas que os gaúchos têm, né, é essa cultura que cultiva isso, o chimarrão. O chimarrão ele é muito solidário, né? Eu estou hoje aqui, estou sozinho tomando chimarrão, mas quando você está numa roda, o chimarrão ele é compartilhado, né? Aí eu tô falando do chimarrão, é claro que tem um tereré também, que tem um sentido, né? Mas eu sou mais no chimarrão do que no tereré. Apesar da região que eu moro aqui, né? Tem gente que fala, mas você mora numa região que o pessoal toma mais tereré e não chimarrão, né? Olha só, ouvindo essa linda música, né? Maravilhosa. Nesse dia de domingo. E com muita alegria, né, eu recebo vocês aqui no canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e vai sempre colaborando com o canal, dando o seu joinha. Vou só mudar um pouquinho aqui, tá? Pra gente não enjoar muito de um estilo musical apenas, né? Muito bem, pessoal. Vamos ver uma outra aqui. Uma música assim um pouquinho mais tranquila, né? Pra gente poder tratar um pouquinho melhor aqui sobre o nosso assunto de hoje. Eu acho que esse daqui ele vai ser um pouquinho, né? Vai ajudar um pouquinho mais. Olha, gente, eu queria até dizer para vocês que esses vídeos assim que eu tô trazendo aqui, que eu tô discutindo, né, sobre Deus, né, que eu tenho feito já alguns vídeos, né, tratando sobre Deus na filosofia. Eu quero dizer para vocês que eu tenho uma playlist e eu vou pegar esse conjunto de vídeos, vou deixar nessa playlist mesmo, Deus na filosofia, né? Então você vai encontrar uma série de outros vídeos também na playlist, tá bom? Esse assunto que me traz até aqui, olha só, esses dias eu achei aqui um canal e só um pouquinho, colocar mais baixinho pra gente deixar a gente conversar, né? Eu achei aqui um canal no YouTube e
uma pessoa, eu, assim, para esse tipo de debate, de discussão, não gostaria de ficar citando, nem falando nome de canal, nem nada, tá? Porque não é esse o objetivo, tá? Acho que as pessoas têm plena liberdade de procurar o que, né, que interessa para elas e não é esse o objetivo. Eu trago aqui uma reflexão, não tem esse como objetivo, tá? Desfazer de ninguém, qualquer coisa assim. Mas me chamou a atenção porque esse cidadão, nessa pessoa, é bom que se diga que esses que eu ando vendo são pessoas assim muito bem formadas, tá? Tem uma formação muito boa, não é qualquer um que está falando, né? Eu diria assim que eles estão dentro da área da ciência, né? São cientistas, né? E ele diz o seguinte, ele diz assim, ele faz uma afirmação, né, categoricamente, dizendo que Jesus é um mito, né? É como se essa figura de Jesus que é trazida assim pelo cristianismo, essa figura do Jesus milagroso, por exemplo, né? Tudo que a gente sabe sobre Jesus, que nós nos encontramos, por exemplo, nos evangelhos, nunca existiu. É como se fosse um Jesus fantasiado, né? Vamos pegar como exemplo assim, um Jesus inventado, né? Pelo cristianismo. E aí ele, não sei se ele, eu não reparei se ele gravou o vídeo, foi num período da Páscoa, qual foi o período que ele gravou o vídeo, mas ele fala lá da ressurreição, né, de Jesus, aí dizendo que a ressurreição de Jesus nunca existiu, né? Então Jesus essa é uma história, uma história, poderia até dizer uma história com E, né? Não é uma história com H. Então não deixa de ser algo que foi inventado, algo que foi tirado da mente das pessoas, né? E tem aí o cristianismo então que leva adiante toda essa, né, essa coisa da fé de Jesus e assim por diante. Mas o que eu quero tratar aqui é a respeito do mito. Ele coloca Jesus na categoria da mitologia, do mito. E é esse ponto que me chamou um pouco a atenção. E aí eu fiquei pensando assim, Jesus é o mito? Ou seja, Jesus está nessa categoria de mito, como foi, por exemplo, o mito grego, o mito da Grécia Antiga? Aí é um detalhe que eu queria primeiramente chamar a atenção de vocês. O vídeo não vai ser muito curto, né? Um pouco de paciência. Vamos aí acompanhando a reflexão que vamos chegar no ponto. Bom, então vamos entender o que é o mito. Por exemplo, esse mito ou toda essa mitologia que nós estudamos lá na Grécia Antiga, como que é entendido e como que é definido esse mito, né? Vocês já sabem, na Grécia Antiga tem uma grandiosidade, vamos dizer assim, uma riqueza, né, simbólica de uma diversidade de mitos, né, que fazem parte da mitologia, né, dos estudos dos mitos, né, grego. Então nós temos lá os deuses, né, uma diversidade de deuses, Zeus como sendo o grande líder dos deuses, né, os deuses do Olimpo, os titãs e assim vai, né? A história do nascimento lá da criação dos deuses, aquela coisa toda. Bom, aí tudo isso é passado para nós como mito, ou seja, tudo faz parte de uma criação, não deixa de ser uma fantasia, né? O mito em si, ele não faz parte de uma existência verdadeira, até certo ponto seria esse tipo de entendimento. Poderíamos dizer também que esse mito é uma crença, né? É uma crença, mas quando você coloca na categoria de mito, é uma crença de algo não verdadeiro,
Ou seja, o mito está no campo de uma criação, né, de um povo, aonde você não coloca dentro do campo do acontecimento, por exemplo, né, verdadeiro. Tá? E aí um outro entendimento também é assim, de que o mito é uma narrativa. O mito faz parte de narrativas, né? São narrativas. Essas narrativas, elas foram, primeiramente, né, criadas por um escritor da antiguidade grega chamado Homero, tá? Isso no século oitavo, tá? Século oitavo antes de Cristo, que tem até um período na Grécia Antiga dedicado a Homero, que é chamado de período homérico. Pois bem, o Homero, ele escreveu duas obras, a Ilíada e a Odisseia, muito bem conhecidas, né? Essas duas obras, Ilíada e Odisseia. O que contém, né, nessas obras? A Ilíada vai, por exemplo, tratar sobre a guerra entre os troianos e os gregos, né? Entre Grécia e Troia. A Grécia que quer, na realidade, se ocupar, né? Como se fosse uma espécie de invasão mesmo, de tomar terras, né? Eu poderia dizer assim. Essa que era uma espécie de um grande arquipélago, de uma ilha, né? Que era Troia. Considerada um lugar abençoado pelos deuses, uma grande riqueza, né? Que tinha Troia e assim por diante. A Ilíada vai retratar, e ali você vai ter vários acontecimentos, né? De Helena, né? Lá de Troia, o rapto de Helena, aquela coisa toda, né? E essa luta, essa coisa, né, dos gregos para poder conseguir, né, tomar Helena lá que estava sob lá os troianos, né? E aí você vai ter uma série de outros acontecimentos, né? Aquiles, por exemplo, o grande guerreiro, né, grego, contra Paris, né, o troiano. E aí tem lá a flechada, né, no calcanhar de Aquiles, que pegou esse nome de calcanhar de Aquiles, né, na atualidade. E você tem também um outro acontecimento que é o cavalo de Troia, o presente de grego, né, que os gregos dão para os troianos, né? E é um presente de grego porque esse cavalo de Troia, um cavalo de pau, aonde os gregos estão lá dentro, né, os guerreiros no cavalo, pega os troianos de surpresa já dentro do palácio, né, todos embriagados, e mata, né, uma boa parte, por exemplo, dos troianos. E aí você vai ter uma série de outros acontecimentos. Depois você tem a Odisseia, que é Ulisses. Na Odisseia você já vai ter Ulisses, né, um outro herói, né, grego. Isso depois que finalizou tudo, a guerra, aquela coisa toda, né, com os gregos, né, ganhando ali, né, essa guerra. Ulisses então volta, aí vai ter a navegação, a grande navegação, né, do Ulisses com os guerreiros que sobraram, e nessa a volta para a sua terra, né, que era Ítaca, né, a sua terra. E vai acontecer muita coisa ali, né? Presença de deuses que vão estar por ali durante toda a trajetória, né, que vai durar muitos anos. Deuses, deusas e assim por diante. Pois bem, isso que eu estou dizendo aqui para vocês faz parte da mitologia grega. Essas são narrativas. Narrativas que o Homero, principalmente, né? Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho. Então, são narrativas
que Homero então procurou, né, escrever sobre isso, tá? E aí então temos aí essas grandes produções como nós temos na atualidade. E agora vamos partir para o Jesus. E aí? O Jesus é um mito? Vejam bem, a... será que se nós pegarmos, por exemplo, os evangelhos, né, que tratam sobre Jesus, eles estão nesse mesmo patamar, por exemplo, de Homero, das narrativas homéricas? Aí tem um dado muito interessante que a gente precisa entender aqui. O Homero, ele coletou, segundo, né, os historiadores, essas narrativas a partir de músicas cantadas, né, por cantores, tá, lá da época antiga, né, que são chamados de rapsodos, que dizem que tem uma semelhança, por exemplo, com os repentistas, né, nordestinos, como nós temos os repentistas nordestinos aqui no Brasil. Ele foi coletando, então, né, como se fosse uma espécie de informação, né? E aí, é claro, tem muita interpretação nesse meio aí de Homero. E os evangelistas? Foi assim? Não. Os evangelistas foram diferentes. As narrativas bíblicas evangélicas, elas são consideradas narrativas históricas. E elas fazem parte de revelações. A gente tem assim uma diferença enorme quando a gente vai tratar de mito, de algo que é revelado, né, para algo que é narrado a partir de crendices populares, por exemplo, que o povo, né, vai narrando essas crendices. Vou dar um exemplo para vocês de uma forma muito simples assim. Tem os crentes, por exemplo, no lobisomem, né, ou qualquer outro tipo de crendices assim popular que a gente vê no interior, né, e assim por diante. Aqui você tem assim narrativas populares, né, narrativas de linguagens que vai passando, né, de um povo para outro, de um pai para filho, né, do avô e assim vai. O caso dos evangelhos é diferente. O caso do evangelho, você vai ter você faz parte de uma narrativa, mas ela não é uma narrativa mitológica. Ela não faz parte de uma narrativa mitológica. Porque é como se fosse testemunhas narrando. É diferente. O Homero não é testemunho nenhum. E ele não pegou testemunhos, por exemplo, dos deuses ou qualquer coisa assim. Então, por exemplo, porque Jesus ele teve pessoas, seguidores que estiveram com ele. É igual você pegar, aqui para citar como exemplo, você pegar o Sócrates, né, o filósofo, Platão, ou seja, boa parte da filosofia, né? Esses filósofos, assim, principalmente lá da antiguidade, os grandes mestres da filosofia, que eles tinham seguidores, que fazia parte de uma escola, né? E esses seguidores seus, então, depois, eles vão escrever, inclusive vai falar muita coisa sobre o mestre, porque o mestre foi um grande, por isso que é chamado de mestre, né? Isso aconteceu com Sócrates, aconteceu com Platão, de modo especial, o Aristóteles também, a mesma coisa. E aí, nós vamos chamar que tudo, essa construção toda, por exemplo, lá da antiguidade grega, é um mito, ou faz parte da mitologia? Como o Platão, por exemplo, né? O
Platão, que boa parte de tudo que aconteceu, do que foi Sócrates, sua vida, né, os seus ensinamentos, foram escritos por Platão, seu discípulo. Então a gente vai chamar isso de mito? Isso é uma mitologia? Não. Nós não podemos confundir as coisas, né? A mesma coisa é Jesus. Jesus, ele, como Sócrates, por exemplo, ele teve discípulos. Ele teve testemunhas que acompanharam ele. Então, quando a gente está vendo assim narrativas bíblicas, narrativas do Evangelho sobre Jesus, nós estamos ali vendo narrativas de testemunhas. É diferente. São testemunhas que nós podemos ter ali no meio dessas narrativas interpretações. Tudo bem, não há nenhum problema com relação a isso. Essas narrativas nós não precisamos dizer que elas foram totalmente e exatamente da forma como está sendo passada. Mas existe um detalhe com relação à mensagem, né? A mensagem que é passada. Essa sim, ela tem toda uma construção. E os evangelhos mostram muito bem isso. A mensagem. A mensagem do grande mestre, né? Jesus. Aqui nós estamos mais no sentido religioso do cristianismo, que foi construído tudo isso que nós temos hoje aí. Na filosofia, você tem uma construção filosófica, racional. A mesma coisa acontece com relação a Sócrates. Nós hoje não podemos, né, ficar num debate aqui, mas será que foi isso mesmo? Será que Sócrates? Quer dizer, os discípulos de Sócrates que escrevem sobre ele, eles escrevem a partir de testemunha. Boa parte deles foram testemunhas oculares, né, que acompanharam o Sócrates, acompanharam a sua condenação, por exemplo, a sua morte e assim por diante. Com isso, eu não sei se eu respondo, né, se eu consigo explicar para vocês a minha visão, o meu ponto de vista, no sentido de que eu discordo completamente, né, dessa pessoa, ou até de muitos que talvez venham aqui nas redes sociais, ou, né, as pessoas podem dizer o que quiserem, o que querem dizer. Isso é uma questão de cada um. Mas eu particularmente discordo completamente de você categorizar ou de você colocar, por exemplo, Jesus numa categoria de um mito ou de uma mitologia, como foram, por exemplo, em relação aos gregos lá da antiguidade. É isso que eu tinha a dizer aqui para vocês, tá? Espero que essa reflexão tenha servido muito bem para todos vocês, principalmente nesse domingo, tá? Que vocês realmente tenham acompanhado aqui o raciocínio até o final, um pouco longo, né? Mas tudo de bom, desejo um ótimo domingo a todos e todas, tá? Estamos aqui todos os dias, tá? Às vezes um dia ou outro que por um motivo, às vezes de trabalho, qualquer coisa assim, não dá para fazer, né? Para postar um vídeo, mas eu estou sempre aqui presente, tá? E o acompanhamento de vocês é importante. Já perceberam que o conteúdo aqui é grande, né? Nós temos é diverso. A gente não trata de um assunto só de política, por exemplo, tá? Até a próxima.